Bem-vindo ao canal Falando por Miniaturas. E hoje estamos aqui gravando um vídeo desse carro maravilhoso, que é um 442 350 na cor Viking Blue. Um dos carros aí mais espetaculares que eu já tive o prazer de ter. Tenho o prazer de ter aí na coleção. Carro impecável, muito lindo, que eu vou estar mostrando aí para vocês nos mínimos detalhes. Primeiramente, antes de tudo, agradecer ao Carlos Júnior, lá do Sul, lá de Santa Catarina, que me deu preferência aí na hora de vender esse carro. Ele acompanha meus vídeos, sempre acompanhou meus vídeos, tem diversos comentários dele aí nos vídeos mais antigos do canal, e a gente acabou conversando e negociando o carro, e ele saiu por um preço muito bom, muito justo para mim. E é um carro que agregou muito na coleção, principalmente pela cor desse carro, que é absolutamente incrível. Questão de pintura também, não tem porosidade, o carro é super alinhado, e ele é incrível. E a iluminação aqui hoje tá meio bosta, o tempo tá meio preto, e não dá pra gente ter uma noção real do quão bonita é essa cor Viking Blue com essa luz da sala acesa. Eu vou até apagar a luz para ver se muda um pouco o tom. A luz apagada, a entonação ficou mais feia, mas na luz do sol acho que é possível ver a beleza da pintura desse carro, essa cor incrível, maravilhosa que esse modelo tem. Obviamente eu não vou apresentar a miniatura aqui na janela, mas é só para vocês terem uma noção de como que essa pintura é bonita e tem qualidade, gente. Muito bonita mesmo, tá? É uma miniatura incrível aí da Lane. Voltando aí à posição original de apresentação, o 442 de 1972, ele é muito diferente em relação aos seus irmãos aí dos anos anteriores, né? 1972 aí já era um ano em que os muscle cars já estavam em decadência, principalmente por causa do combustível, que agora não tinha mais chumbo, né? Era um combustível, só vendia um combustível regular, né? Não existia mais aquele combustível com chumbo antigo, combustível premium, né? E os prêmios seguros estavam muito altos, então estava ficando inviável ter esse tipo de carro, né? Além das legislações aí de emissão. Tem alguém entrando aqui, tá fazendo barulho, tem cara falando lá fora, mas a gente vai continuar o vídeo assim mesmo. Além das normas de emissão, que estavam ficando cada vez mais rígidas, né? Você também teve uma alteração na medição de potência de líquido, de bruto para líquido, né? De in para sai. Então esses carros, eles acabaram que eram muito subestimados, né? Os muscle cars pós-71, eles têm essa forma de serem mais fracos, de serem mais lentos, mas muito disso vem por causa da medição de potência que mudou, e também um pouco também por causa da taxa de compressão que foi reduzida aí, né? O 442 de 72, ele não era um modelo distinto. Na linha de 70 você tinha o 442 exclusivo, os Cutlass, né? Aqui não. Aqui o 442 ele passa a ser um pacote visual e um pacote de suspensão em cima dos Cutlass Supreme e dos Cutlass S, ou seja, toda a série Cutlass podia vir com pacote visual e de suspensão do 442. Uma coisa legal da Lane é que eles falam tudo na caixa, né? Miniatura que foi feita para entusiasta, né? Então eles acabam detalhando bem, né? O que vinha de diferente no 442. Lembrando que o código do 442 ele era o 29, que era um pacote de aparência e de dirigibilidade, né? E aqui falam os modelos nos quais o pacote saía, né? Em que vinha uma grade diferente, vinha as faixas do 442, emblemas do 442, a suspensão FE2, que é uma suspensão
Heavy Duty, que tinha barra estabilizadora mais larga na frente, tinha barra estabilizadora atrás. Você tinha amortecedores melhores e molas mais rígidas, né, para você ter aquela melhora ali na dirigibilidade, além de você ter pneus 14x7, né, da Firestone, né? Então era um pacote basicamente visual de suspensão, e a motorização era qualquer uma. Você podia ter um 442 com motor regular, né? E aqui ele fala um pouco, né, das motorizações. Isso aqui eu vou estar falando mais adiante, né? Mas em geral é isso. O 442 se tornou um pacote visual e um pacote de suspensão, basicamente, né? Então ele não era um modelo distinto, apesar de ter saído também o W30, o motor 455 Big Block, né? Que são raros, né? Mas o nosso aqui é um bloco pequeno, é um carro básico, né? Se fosse em 71, ou melhor, em 70, ele nem seria considerado um muscle car de verdade, e sim um Cutlass regular de rua, de vovó, para ir no supermercado. Mas é lógico que os tempos mudaram. Esse carro aqui, ele é feito na cor Viking Blue, né, que eu já comentei com vocês. E, cara, é impecável. Agora acho que a gente pode falar um pouco aí da miniatura em si, né? Começando pela frente, lembrando que a frente de 72 e 73 é diferente da frente do 72 e 73 não, do 71 e do 72 são diferentes do 70, né? Do 70 você tem essa parte aqui do capô mais baixa, né? O capô é bem diferente, né? Você tem diferença nos para-choques, né? E na traseira também tem diferenças, tá? Você tem os farózinhos traseiros aqui todos divididinhos no 72, enquanto no 71 é inteiriço, né? E no 70 já é uma outra grade traseira com eles em pé. Bom, aqui a gente tem a traseira, né? Cara, o carro é muito alinhado, é muito bonito mesmo. Aqui você tem a grade linda com esse emblema do 442 em vermelho, que dá um contraste com a cor azul com Viking Blue que é incrível. Aqui as molduras do farol pintado de pretinho, esses faróis lindos, translúcidos, uma qualidade incrível de encaixe, de delineado, de friso. Os frisos desse carro são impecáveis, cara. É uma miniatura bem antiga, já tem mais de 20 anos e tá em pezinha, incrível. Como esse carro é alinhado. Aqui você tem essas duas entradas de ar falsas no capô exclusivo aí da linha 72, com essa pintura, esse striping incrível. Aqui você tem os pneus Firestone, né? Oval, seta e a faixa. Esse carro é muito bem feito, muito bem alinhado. Você não vê um defeito de pintura. A curvatura da carroceria, os vincos são impecáveis. Aqui os pneus traseiros, né? O corpo do carro é incrível, né? Lembrando que 72 foi o último ano aí da plataforma A-Body da GM, que surgiu em 1968 e foi extinta em 72, sendo para muitos a plataforma mais linda aí da GM. Traseira impecável, tudo, cara, o trabalho de striping, de pintura é incrível. Aqui você tem a traseira, as luzes de freio, as luzes de ré, carro alinhadíssimo, os espelhos aí na cor do carro, o pino de porta, maçaneta separada, tudo muito bem feito. Detalhe para as rodas, né? As rodas Rally, né? Muito parecido com as rodas repolho do Opala, pintadas na cor do carro. Eu acho que o charme maior é ela ser pintadinha na cor do carro. Gente, esse carro é maravilhoso, é um dos carros mais incríveis que eu tenho na minha coleção. Tenho que agradecer de novo ao Carlos por ter me vendido esse carro. Na hora que eu vi esse carro, eu passei mal, cara. Eu passei mal, eu sabia que eu tinha que comprar. Já fazia um tempinho que eu não comprava nada, mas, cara, que 442 incrível.
Então essa é a vista geral do carro, um contexto aí geral, né? É claro que acho que ficou faltando um detalhe ou outro, mas conforme a gente for mostrando outras partes do carro, vou me lembrando de mais coisas a respeito do 442. E vai ser bem legal. Agora vamos falar um pouco do motor, da motorização desse carro, que assim é nessa parte que o 442 não é tão 442. Aqui tá a fera, ou melhor, não tão fera, mas fera ainda. A gente aqui tem um Oldsmobile Rocket 350, motor aí de 5.7 litros, né? Não é o 5.7 350 da GM. O bloco pequeno da Oldsmobile era totalmente diferente. Motor pequenininho, fica minúsculo dentro do cofre. O cofre do carro é gigante para o motor não tão grande assim. E o 350 Oldsmobile ele já estava na linha desde ali 68 a 69, se eu não me engano. Inclusive tem um Oldsmobile Rally 350, que era muito mais potente inclusive que esse. Mas aqui a história muda, porque esse carro tem muitas diferenças em relação aos anos anteriores, esse motor em específico. Esse carro ele tem ventilação positiva, ele tem sistema de PCV, como vocês podem ver aqui ele já tem sistema de PCV, tá? Ele tem sistema de tarmac, né? Esse caninho aqui na real ele tá meio soltinho, ele é de borracha, tá? E ele deveria estar aqui embaixo do filtro, da panela aqui, ó, onde os gases do escapamento vão para essa válvula aqui, a válvula tarmac, que é acionada a vácuo. Inclusive tem a mangueira aqui, ó, que ela é acionada a vácuo, e ela joga, né, esses gases do escapamento de volta para o motor, né, pelo filtro de ar, né? Aqui você tem inclusive aqui, ó, outro sistema de ventilação positiva desse carro. E esse carro também vinha com canister já. Motor extremamente detalhado. Aqui você tem a mangueira do ar quente, ó, ar quente ali. O alternador dele. Era um carro que, pelo menos nessa versão aqui em específico, não estava com ar condicionado, né? Mas sim, tinha direção hidráulica. A direção hidráulica dele bem aqui. Então esse carro tinha direção hidráulica, mas não tinha ar. Esse carro aqui, então, ele tem um 350. Como dito na caixa, você tinha essa versão. Na caixa está falando de duas versões só do motor, de 160 e 180, mas eram 4 versões, que variavam de 150 a 200 cavalos. Você tinha o 350 Rocket de carburador duplo, bijet, que era o cárter, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui. Cara, esse cárter saiu em muitas caminhonetes da Chevrolet, era o 2GV. 2GV é o nome, 2GV. Saiu o cárter 2GV, bijet, com motor 350, cárter bijet e escapamento único. E você podia optar entre o duplo ou o simples no bijet. E aí você conseguia ir dos 150 até os 160 HP com essas opções. E você podia ter o 350 com carburador Rochester Quadrajet, né, de corpo quádruplo, onde você conseguia ir dos 180 aos 200 cavalos, também com a opção de escapamento duplo ou simples, né? Então esse carro aqui tem um motorzão aí de 200 cavalinhos líquidos, porque a potência começou a ser medida em SAI, antigamente era DIN, ou seja, você considera o motor funcionando com todos os agregados, alternador, bomba de direção hidráulica, bomba d'água. Então não é que a potência caiu. Se essa potência fosse medida na forma DIN, ele teria uns 250, 280 HP, né? Mas como era líquida, potência útil, cai muito. Então os caras ficavam falando que esses carros eram frouxos, mas os números não eram ruins para a época.
eu vou mostrar para vocês depois. Então a gente tem aqui um 350, 8,5 de taxa, com 295 libras de torque, o que daria mais ou menos 40 kgf. 40 kgf é ruim? É um torque bom para uma máquina dessa. Putz, tem torque de sobra. Quase o mesmo torque dos nossos dojões brasileiros, né? Aqui a gente tem um servo freio, né? Um hidrovácuo. Inclusive eu vou estar deixando os dados do motor aqui no cantinho aqui para vocês verem aqui. Beleza. Aqui a gente tem o hidrovácuo, os dois cabos aqui da bateria, né? Bateria no padrão original, Delco. Essa Delco aqui a gente tem a proteção coifa do radiador com as especificações, reservatório da água do limpador. Carro aí muito bem acertado, tá? A gente tem aqui a válvula termostática aqui, né, pintada de outra cor. As mangueiras aqui são de borracha molinha. Distribuidor maravilhoso, lindo. Aqui a gente tem motor do limpador de para-brisa, coletor de escapamento. Cara, motorzaço, tá? Capô aqui com a capa aqui por baixo aqui, a proteção. As entradas de ar eram falsas, né? E a bomba de gasolina ali, ó, tanto com alimentação quanto com retorno, cara. Isso aqui que eu acho especial nessas miniaturas. Tem a bomba de gasolina com a linha de combustível. Então, 350 é basicamente isso. Você também tinha o 455, né? Na versão normal, e no W30 também. No W30 era fixo, né? O Rust W30 vinha com 300 HP líquidos e 2 escapamentos de série. O 455 regular eu acho que era 250 a 270 e você não tinha o, como é que chama? Escapamento duplo, você podia escolher, você não tinha de série. Então é basicamente isso aí, o motor da fera, né? Oldsmobile Rocket 455. Então você podia ter um 442 com qualquer motor aí da série. Motor incrível, muito bem feito, tá? Dá gosto de ver. E eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar em relação a isso aqui, né? Vamos tentar dar uma olhada aqui na hélice, aqui no radiador, os correios. Ah, muito bem feito, cara. Que motor bonito, olha. Detalhamento pra vocês verem. Nota 10, cara. Os motores da Lane, pra mim, são os melhores na escala 1/18 de muscle car. Acima de Harley 61, acima de MP. Esses caras realmente sabiam o que eles faziam debaixo do capô. E a Lane é a minha marca preferida no quesito aí de detalhamento mecânico de carro. Incrível. Se eles fizessem só o chassi com a mecânica, eu comprava. Aliás, eu acho que eu preferiria muito mais ter o chassi com a mecânica do que ter o carro inteiro, porque isso aqui é a parte legal da miniatura, né? É abrir e você ver os detalhes, né? Putz, eu não consigo parar de olhar pra isso. Olha que eu olho pra esse carro todo dia. Agora vamos falar um pouquinho da interna. É na cor branca, impecável, com esse painel incrível, detalhando madeira. Ali você tem o velocímetro, você tem um conta-giros e você tem ali um medidor de temperatura e combustível. Esse carro é automático, tá? E você tem o famoso volante 4 raios, que foi uma coisa que nunca mudou nos outros mobiles. O banco é branquinho, rebate perfeitamente, acabamento impecável, tá? Esse carro é intocado, com muito tempo em caixa, muito novo. Você tem aqui o acabamento imitando madeira, o degradê do branco com a base preta, cara, impecável, as luzes, né? Aqui você tem o trinco, né? E o trinco aqui, a manivela do vidro, pino, acabamento maravilhoso, impecável. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Olha o acabamento desse carro, cara. Né, banquinho que rebate também, ó. Aqui você tem um console central com a alavanca de câmbio e os bancos de trás aqui. Vou ver se eu consigo focar ali. Praticamente na mesma cor ali. Muito bem acabado. Tudo nota 10, tá? Aqui você tem um rádio, porta-luvas,
sistema de ventilação, mesmo não tendo ar-condicionado, ele ainda tinha o ar quente, principalmente aí. Estados Unidos tem muitos estados frios, onde faz mais sentido você ter ar quente do que ter ar-condicionado, né? Aqui você tem os quebra-sóis, eles rebatem. É chato de rebater, eles são funcionais. E você tem os detalhamentos aqui do cinto ali, ó. Do cinto de 3 pontas, né? Por lei, a partir de 1968 ou 69, você tinha que vir com cinto. O carro tinha que vir com cinto de 3 pontas, né? Olha que carro incrível, que carro impecável. O interior dele é fantástico. Vou focar aqui. A combinação de cores é avassaladora. O carro azul com interior branco, pra mim, é uma das combinações mais bonitas que existem. Eu vou mostrar aqui pra vocês o porta-malas agora. Aqui o pneuzão, Firestone também pintado na cor. O macaco. Aqui esse detalhamento aqui, simulando tipo um bate-pedra, algo do tipo. Todas as especificações de troca de pneu aqui. Uso de macaco. Cuidados ali, né? E, putz, olha o porta-malas desse carro, que coisa sensacional, carro incrível, impecável. Vamos dar mais uma olhada no interior, o acabamento. Esse carro era muito bem acabado, né? A linha de mobília era um pouco acima da Chevrolet. Os acabamentos atrás do banco, os frisos do banco, tudo separadinho, olha só. Os botões ali do painel, tudo separadinho. Putz. Dá gosto, hein? Dá gosto de ver um carro bem acabado assim. Ah, mas muita gente tem preconceito porque o carro usa dogleg na porta. Me dá fobia, eu tenho fobia de dogleg, cara. Carro bem feito, carro bem detalhado. Carro muito proporcional, muito bem delineado. Você acha que eu vou esquentar a cabeça com porra de dogleg? Se toda miniatura saísse nesse padrão, cara, eu não importaria de ter dogleg não, cara. Isso aí não me dá nenhum incômodo, cara. Ah, mas tem que modificar porque é feio, é coisa de Motormax, cara. Olha isso, cara. O interior desse anula totalmente isso aqui, cara. Putz, fora que é uma miniatura de um projeto dos anos 2000, cara, do comecinho. Eles não estavam começando ainda e tal. Nossa, pra mim é impecável com ou sem dogleg, eu não faço questão disso. Também no capô aqui, dane-se. Sensacional. E agora vamos falar um pouquinho aí da parte de baixo do carro. Agora vamos falar aqui da parte mais legal da miniatura, que com certeza é a parte de baixo. Esse carro aqui é um GM padrão, né? Então você tem uma suspensão dupla lá na frente, ativa, claro. 442 aqui, ó, suspensão ativa. Você tem uma barra estabilizadora na dianteira. Você tem um braço Pitman aqui. Vamos ver mais o que eu posso mostrar pra vocês. A pintura também é acetinada, totalmente diferente do resto do carro. Aqui você tem as linhas de freio dianteira. Ai, que incrível. Muito incrível mesmo. Aqui você tem a canga do motor, né? A famosa canga, não tem peito de aço, não tem nada. Rodas esterçantes. E você tem o suporte aqui do chassi dianteiro. Essa barra na frente do radiador aqui. Aqui você tem um motor de arranque e o filtro de óleo muito bem detalhado, tá? Diga-se de passagem, olha que filtrão de óleo detalhado também da Cedelco. O detalhamento do bloco do motor com selo totalmente detalhado. Cara, muito incrível, muito bem feito, tá? Aqui o motor de arranque. Uma caixa de câmbio TH350 automática de 3 velocidades. Você também podia ter uma M20 de 4 velocidades ou uma manual de 3 velocidades. Aqui tá a caixa aí automática. Aqui você tem a cruzetinha, saída do câmbio, o cardan com a marca aqui do balanceamento, diferencial traseiro de 10 parafusos, com essa pintura incrível, meio brilhosa, né? O famoso acetinado. Cara, que foda. Isso aqui ficou foda mesmo. Essa
pintura aqui ficou foda mesmo. O cardan dele não funciona. Ai, meu Deus. Mas, cara, olha o formato disso aqui. Olha o detalhamento. Pô, não esquenta a cabeça com isso, não. A famosa barra estabilizadora traseira, que vinha nesse pacote, né? Que era o F2. Aqui o tanque de combustível pintado. E as duas saídas de escapamento. Aqui a suspensão ativa, cara. A suspensão aqui é perfeita. Olha o funcionamento disso aqui, cara. O funcionamento aqui é fantástico. Fantástico, pra não dizer outra coisa. Olha. O amortecedor trabalha perfeitamente. Não é uma suspensão travada, dura. Tá? Nem na dianteira. Dianteira também top. Olha o articulado ali do freio que eu queria mostrar pra vocês. O articulado do freio a disco. Incrível, incrível, incrível. Saindo dos dois lados. E, bom, 442 é isso, né? Carro impecável aí. Com esse chassi lindo. A linha de combustível, a linha do freio saindo do tanque. Cara. Pneuzão de borracha bonito. Criança falando lá fora, o ano aqui, 2008, né? Já é um carro de quase 20 anos. E lembrando que aqui na caixa ele é o modelo número 313, segundo o nosso querido Dr. Woods. Incrível. Miniatura aí, fora de série. Bom, é isso. Finalizando o vídeo por aqui. Esse é o grande 442. Ah, esqueci de falar um pouco do desempenho desse carro. Ah, mas a potência era líquida, ele só tinha 200 HP, mas ele tinha um desempenho muito legal, segundo a Car and Drive da época. Esse carro fazia 1/4 de milha na casa dos 16,4 segundos. Fazia um 0 a 100 na casa dos 8 segundos. Tinha uma velocidade máxima de 185 km por hora. Era um desempenho bem condizente até com nossos Dojões BR. Então o carro não tinha um desempenho ruim. Não era esportivo, não era um W30. Não, né? Não era um destruidor de arrancada. Mas era um carro bom. Era um carro que andava bem. Com desempenho que é bom até para os dias de hoje. Então, assim, pode não ser um muscle car definitivo, mas com certeza é um dos carros aí mais bonitos da minha coleção. Vou estar deixando aqui as notas de desempenho aqui do lado. Aqui. E é isso. Agradecendo de novo ao Carlos pela oportunidade. Carro incrível, maravilhoso. Essa frente imponentíssima. Outro detalhe também é os limpadores ficam escondidos aqui debaixo do capô. Mas, no geral, é isso. Oldsmobile 442 1972, a lenda. É isso, até o próximo vídeo.